Ignorância. A primeira distração que impede alguém de se submeter à obediência de Alá, o Exaltado, é a ignorância. Pode-se argumentar que é a origem de todo pecado, pois aquele que realmente conhece as consequências dos pecados, nunca os cometeria. Isso se refere ao verdadeiro conhecimento benéfico, que é o conhecimento que é posto em prática. Na realidade, todo conhecimento que não é posto em prática não é conhecimento benéfico. O exemplo daquele que se comporta dessa maneira é descrito no Alcorão Sagrado como um burro que carrega livros de conhecimento que não o beneficiam. Capítulo 62 Al-Jumu'ah, versículo 5. Então não assumiu não agiu com base no conhecimento, é como a de um burro que carrega volumes de livros. Uma pessoa que age com base em seu conhecimento, raramente desliza e comete pecados intencionalmente. Na verdade, quando isso ocorre, é causado apenas por um momento de ignorância em que a pessoa se esquece de agir com base em seu conhecimento, o que resulta em pecado. O santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, certa vez destacou a seriedade da ignorância em um hadith encontrado em Jami' et-Tirmidhi, número 2322. Ele declarou que tudo no mundo material é amaldiçoado, exceto a lembrança de Alá, o Exaltado, tudo o que está conectado a essa lembrança, o estudioso e o estudante do conhecimento. Isso significa que todas as bênçãos no mundo material se tornarão uma maldição para aquele que é ignorante, pois eles as usarão mal, cometendo pecados. Na verdade, a ignorância pode ser considerada o pior inimigo de uma pessoa, pois a impede de se proteger de danos e obter benefícios, tudo o que só pode ser alcançado por meio da ação com base no conhecimento. O ignorante comete pecados sem estar ciente deles. Como alguém pode evitar um pecado se não sabe o que é considerado pecado? A ignorância faz com que alguém negligencie seus deveres obrigatórios. Como alguém pode cumprir seus deveres se não tem consciência de quais são seus deveres? Portanto, é um dever de todos os muçulmanos obter conhecimento suficiente para cumprir todos os seus deveres obrigatórios e evitar pecados. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sunan Ibn Majah, número 224. Fraqueza na fé. O próximo grande obstáculo à obediência de Alá, o Exaltado, é a fraqueza da fé. É uma característica censurável que dá origem a outras características negativas, como deixar de agir de acordo com o conhecimento, temer os outros, colocar a obediência das pessoas acima da obediência a Alá, o Exaltado, ter esperança no perdão sem se esforçar por ele e outras características indesejadas. A maior aflição da fraqueza da fé é que ela permite que se cometa pecados, como negligenciar os deveres obrigatórios. A causa raiz da fraqueza da fé é a ignorância do islamismo. Deve-se esforçar para obter conhecimento para fortalecer sua fé. Com o tempo, eles eventualmente alcançarão a certeza da fé que é tão forte que protege uma pessoa através de todos os testes e provações e garante que cumpram seus deveres religiosos e mundanos. Este conhecimento é obtido quando se estuda os ensinamentos do Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Especificamente, aqueles ensinamentos que discutem as promessas de recompensa para aqueles que são obedientes, e a punição para aqueles que são desobedientes a Alá, o Exaltado. Isso cria medo de punição e esperança de recompensa no coração de um muçulmano, que age como um mecanismo de puxar e empurrar em direção à obediência de Alá, o Exaltado. Pode-se fortalecer a fé refletindo sobre as criações dentro dos céus e da terra. Quando feito corretamente, isso indica claramente a unicidade de Alá, o Exaltado, e seu poder infinito. Capítulo 41, Fusilat, versículo 53. No se le haches mostraremos nosos sinais nos horizontes, e dentro deles mesmos até que fique claro para eles que é a verdade. Por exemplo,
se um muçulmano pondera sobre a noite e o dia, e quão perfeitamente em sincronia eles estão, e as outras coisas ligadas a eles, eles realmente acreditarão que isso não é algo aleatório, ou seja, há uma força que garante que tudo funcione como um relógio. Este é o poder infinito de Alá, o Exaltado. Além disso, se alguém pondera sobre o momento perfeito da noite e do dia, eles perceberão que isso indica claramente que há apenas um Deus, a saber, Alá, o Exaltado. Se houvesse mais de um Deus, cada Deus desejaria que a noite e o dia ocorressem de acordo com seu próprio desejo. Isso levaria ao caos total, pois um Deus pode desejar que o sol nasça, enquanto o outro Deus pode desejar que a noite continue. O sistema perfeito e ininterrupto encontrado no universo prova que há apenas um Deus, a saber, Alá, o Exaltado. Capítulo 21 Al-Anbiya, versículo 22. Se juvesen eles isto en noste con acento agudo usen a terra, Deus es alem de Alá, ambos teriam sido arruinados. Outra coisa que pode fortalecer a fé de alguém é persistir em ações justas e abster-se de todos os pecados. Como a fé é uma crença apoiada por ações, ela enfraquece quando pecados são cometidos e se fortalece quando boas ações são realizadas. Por exemplo, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, certa vez alertou em um hadith encontrado em Sunan an-Nasai, número 5662, que um muçulmano não é um crente quando bebe álcool. Falsa esperança. O próximo grande obstáculo à obediência de Alá, o Exaltado, é ter falsas esperanças de uma vida longa. É uma característica extremamente censurável, pois é a principal causa para um muçulmano dar prioridade a acumular o mundo material em vez de se preparar para o além. Basta avaliar seu dia médio de 24 horas e observar quanto tempo ele dedica ao mundo material e quanto tempo ele dedica ao além, para perceber essa verdade. Na verdade, ter falsas esperanças de uma vida longa é uma das armas mais fortes que o diabo usa para enganar as pessoas. Quando uma pessoa acredita que viverá muito, ela adia a preparação para o além, acreditando falsamente que pode se preparar para isso em um futuro próximo. Na maioria dos casos, esse futuro próximo nunca chega e uma pessoa morre sem se preparar adequadamente para o além. Além disso, a falsa esperança por uma vida longa faz com que alguém adie o arrependimento sincero e a mudança de caráter para melhor, pois acredita que tem muito tempo para fazer isso. Ela encoraja uma pessoa a acumular coisas deste mundo material, como riqueza, pois a convence de que precisará dessas coisas durante sua longa vida na Terra. O diabo assusta as pessoas a pensar que devem acumular riqueza para a velhice, pois podem não encontrar ninguém para sustentá-las quando ficarem fisicamente mais fracas, e portanto, não puderem mais trabalhar para si mesmas. Elas esquecem que da mesma forma que Alá, o Exaltado, cuidou de sua provisão quando eram mais jovens, ele também proverá para elas na velhice. Na verdade, a provisão da criação foi alocada mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 6748. É estranho como uma pessoa dedicará 40 anos de sua vida economizando para sua aposentadoria, que muito raramente dura mais de 20 anos, mas falha em se preparar da mesma forma para o eterno além. O islamismo não ensina os muçulmanos a não preparar nada para o mundo. Não há mal algum em economizar para o futuro próximo, desde que a prioridade seja dada ao além. Embora as pessoas admitam que podem morrer a qualquer momento, algumas se comportam como se fossem viver para sempre neste mundo. Até o ponto em que, se recebessem uma promessa de vida eterna na Terra, não seriam capazes de se esforçar mais para acumular mais do mundo material, devido às restrições do dia e da noite. Quantas pessoas faleceram antes do esperado? E quantas aprenderam uma lição com isso e mudaram seu comportamento? Na realidade, uma das maiores dores que uma pessoa sentirá na hora da morte, ou em qualquer outro estágio do além, é o arrependimento por atrasar sua preparação para o além.
Capítulo 63 Al-Munafiqun, versículos 10-11. E despendei na causa de Alá, do que vos agraciamos, antes que a morte se aproxime de un de vos e le diga: Señor meu, se ao menos me detiveses por un breve período, para que eu fiches caridade e fose dos virtuosos. Porém, Alá llame deterá unha alma cando chegar a súa hora. E Alá está ciente de tudo o que faceis. Uma pessoa seria rotulada de tola se dedicasse mais tempo e riqueza a uma casa na qual viveria por pouco tempo, em comparação a uma casa na qual planejava viver por muito tempo. Este é o exemplo de dar prioridade ao mundo temporal sobre o eterno além. Os muçulmanos devem trabalhar tanto para o mundo quanto para o além, mas saibam que a morte não chega a uma pessoa em um momento, situação ou idade conhecidos por eles, mas é certo que virá. Portanto, preparar-se para ela e para o que ela leva deve ter prioridade sobre preparar-se para um futuro neste mundo que não é certo que ocorra. Ganhos ilícitos. O último grande obstáculo à obediência de Alá, o Exaltado, é ganhar e usar riqueza ilícita. Este é um pecado grave e deve ser evitado a todo custo. Está claro no Alcorão Sagrado e nos hadifes do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, que Alá, o Exaltado, não aceita nenhuma ação justa que tenha fundamento no ilícito. Por exemplo, aquele que ganha riqueza ilícita e então a usa para realizar a peregrinação sagrada descobrirá que desperdiçou seu tempo e, além dos pecados, não ganhou nada. Esta atitude contradiz completamente possuir o temor de Alá, o Exaltado. Ele só aceita coisas daqueles que o temem. Capítulo 5 Al-Maida, versículo 27. De fato, Deus ese o con acento agudo aceita aqueles que são virtuosos que o temem. Um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 1410, adverte que Alá, o Exaltado, só aceita a riqueza lícita que é gasta para agradá-lo. De fato, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alertou claramente em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 2346, que até mesmo a súplica daquele que ganha e usa riqueza ilícita é rejeitada por Alá, o Exaltado. Na realidade, uma pessoa só precisa de um pouco para sobreviver neste mundo. Está claro pelos predecessores justos que é possível abster-se completamente de riqueza ilícita ou duvidosa, levando uma vida moderada que está longe de extravagância. É óbvio que alguém só se inclina para a riqueza ilícita por causa de seus desejos e vontades desnecessários. Para concluir, é importante que os muçulmanos evitem os 4 principais obstáculos à obediência de Alá, o Exaltado, que foram discutidos neste pequeno livro. O primeiro passo é obter conhecimento islâmico correto de uma fonte confiável. Então deve-se esforçar para agir de acordo com ele, cumprindo seus deveres obrigatórios, as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e suas responsabilidades mundanas, tudo sinceramente para o prazer de Alá, o Exaltado. Essa atitude levará alguém a contornar os obstáculos à obediência de Alá, o Exaltado, e os guiará com segurança até os portões do paraíso. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.